Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Você se lembra da primeira vez que alguém te disse que o XRP podia chegar a $1000? Provavelmente riu ou rolou os olhos, impossível, você pensou. É só fazer as contas e pronto, a ideia foi descartada, finito. Mas e se eu te dissesse que essa reação, essa lógica fria que você usou, pode estar errada? Não porque os números mentem, mas porque você olhou para o número errado. Foi exatamente isso que eu percebi quando, sem querer, me deparei com uma notícia que parecia só mais uma repetição no feed. Ripple acaba de bloquear 700 milhões de XRP, equivalente a $2 bilhões. Na hora, minha cabeça fez aquele clique, porque bloquear tokens não é novidade. Ripple faz isso todo mês, mas 700 milhões? Isso é muita coisa. E mais importante, isso revela uma jogada estratégica que a maioria ignora. O que parecia só mais uma manchete virou uma pista, e quando eu segui essa pista, encontrei algo que muda tudo sobre como a gente enxerga o potencial do XRP. E se você quer continuar pegando essas informações antes que virem manchete, já se inscreve agora, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que ainda não percebeu o que está realmente movendo o mercado por trás das cortinas. O que vem a seguir não está nos grupos nem nas notícias. Durante anos eu vi gente dizendo que o XRP jamais chegaria perto de $1000. O argumento era sempre o mesmo: com a oferta total de 100 bilhões de tokens, isso daria uma capitalização de mercado de 100 trilhões. Impossível. Mas aí eu vi um analista explicando algo que mudou completamente a minha visão. Ele disse: capitalização de mercado não é teto de preço, é uma métrica contábil. Ela não determina quanto uma cripto pode valer, mas sim como o mercado a valoriza em determinado momento. Foi como descobrir que eu estava tentando medir vento com a água. Na matéria nós vemos que capitalização de mercado não é um obstáculo para o preço do XRP chegar a $1000, explica especialista. Nós vemos abaixo que o debate contínuo sobre o teto de preço do XRP ainda é um tema forte de discussão. Em uma recente postagem na plataforma de mídia social X, o analista de fintech Armando Pantoja argumentou que a noção de capitalização de mercado limitando a ascensão do XRP para 1000 é fundamentalmente falha. Ele comparou criptomoedas a empresas de tecnologia em estágio inicial como a Microsoft, para ilustrar o seu ponto de vista. Pantoja rejeitou a ideia de que a capitalização de mercado do XRP deve ser usada como uma barreira rígida contra a valorização de longo prazo. Ele destacou que, embora a análise técnica pode ser útil a curto prazo, ela se torna menos relevante ao avaliar o potencial de um token ao longo de um período estendido. Ele explicou que aplicar métricas de avaliação de mercados de ações às criptomoedas leva a mal entendidos, especialmente porque tokens como o XRP são mais semelhantes a tecnologias do que as empresas. A expectativa é que o XRP siga uma trajetória diferente, baseada mais no uso da rede, utilidade e integração de longo prazo em sistemas globais. Isso aumentaria a demanda por XRP e poderia elevar seu preço a $1000. A comunidade do XRP reagiu positivamente à postagem de Pantoja, embora alguns discordem, acreditando que a projeção de preço pode ser alta demais. Pantoja argumentou que a avaliação de longo prazo do XRP dependerá da adoção do mundo real e da tecnologia subjacente. O XRP, através de seus casos de usos transfronteiriços, provavelmente ganhará atração entre bancos e instituições, especialmente após a resolução do processo RippleSec. Outros analistas de criptomoedas também veem um caminho claro para o XRP atingir $1000, baseado na adoção institucional e no papel da infraestrutura do XRP. Agora pensa comigo, o Bitcoin já bateu trilhões de dólares de market cap, mas ele nunca teve que realmente movimentar trilhões em capital para isso acontecer. O preço sobe com a ação de poucos compradores, porque assim como nas ações, os últimos preços é que definem o valor total e não quanto realmente foi colocado na mesa. E é aí que entra a questão do float, ou seja, o número de tokens realmente em circulação. E é aqui
que o movimento da Ripple começa a fazer sentido. Ao bloquear 700 milhões de XRP, ela reduz o float disponível no mercado, menos oferta, mais escassez. E em qualquer mercado, de imóveis a cartas de Pokémon, escassez impulsiona o preço. Nós vemos na matéria que por que a Ripple acaba de bloquear 700 milhões de XRP no valor de 2 bilhões. Nós vemos aqui abaixo que a Ripple acaba de bloquear 700 milhões de XRP em custódia, no valor de mais de 2 bilhões, em 3 transações consecutivas. Será que isso é só uma movimentação mensal do XRP? Não. É parte de uma estratégia maior que a Ripple parece estar construindo silenciosamente nos bastidores. E o momento certo diz muito. Aqui estão os detalhes que você não pode perder. O rastreador de blockchain Wallet Alert sinalizou a transferência hoje mais cedo. 100 milhões, 500 milhões e outros 100 milhões de XRP, todos bloqueados em contas custódias da Ripple. Isso ocorreu logo após 2 transferências, 200 milhões e 300 milhões de XRP, terem sido enviadas para a Ripple de uma carteira desconhecida, provavelmente vinculada ao mesmo ciclo de custódia. A Ripple normalmente desbloqueia 1 bilhão de XRP no início de cada mês e depois bloqueia a maior parte de volta, geralmente em torno de 800 milhões. Um pouco mais abaixo, nós vemos que o papel do XRP na tokenização das finanças globais. De acordo com o CEO da Telcro, Saul Gilbert, o XRP está caminhando para algo muito mais ambicioso do que pagamentos rápidos. A Ripple movimentará trilhões e tokenizará todo o sistema financeiro, disse ele em uma entrevista recente. Essa é uma grande afirmação. A empresa adquiriu uma corretora de compensação, o que lhe dará a infraestrutura para se conectar profundamente com o sistema financeiro tradicional. O XRP Ledger também está sendo apresentado como uma camada base para RealFi, ativos do mundo real na blockchain, potencialmente explorando uma oportunidade de 196 trilhões. Os bancos estão aderindo, mas é um trabalho lento. O CTO da Ripple, David Schwartz, falou sobre como os acordos bancários geralmente levam tempo. Nos bastidores, a história é diferente, explicou ele. Embora assinar com um banco pareça impressionante no papel, a integração real leva muito tempo. Ainda assim, a Ripple parece estar progredindo de fato. Espera-se que o futuro da Ripple Bank opere inteiramente no XRP Ledger, usando o XRP para liquidar pagamentos em seu núcleo. O que tudo isso significa? A atividade mensal de custódia da Ripple mostra que a empresa está gerenciando cuidadosamente o fornecimento do XRP, mas, mais importante, está preparando o terreno para algo maior, trazendo as finanças do mundo real para os trilhos do blockchain. A Ripple está na prática jogando xadrez num tabuleiro que a maioria nem percebeu que existe. Eles estão preparando o ecossistema não para um pump de curtíssimo prazo, mas para criar uma base sólida de longo prazo, um ambiente onde o XRP não é só útil, ele é essencial e, mais importante, valorizado por isso. E se esse tipo de movimentação silenciosa continuar acontecendo, quem estiver de fora vai descobrir tarde demais. E se esse vídeo já te mostrou algo que ninguém tá falando, faz o seguinte, se inscreve, deixa o like e compartilha com alguém que vive olhando só pro gráfico e não enxerga o jogo por trás. Agora pensa, se o XRP se tornar a principal sistema de liquidação entre bancos, governos e instituições ao redor do mundo, um novo padrão para pagamentos globais, como a própria Ripple afirma, por que não poderia chegar a $1.000? Por que nunca aconteceu antes? Bom, antes do Bitcoin, nenhuma moeda digital havia sido reconhecida como reserva de valor. Antes da Tesla, nenhuma empresa com prejuízo valia centenas de bilhões. O mercado não seguia regras imutáveis, ele segue narrativas que se tornam realidade. E a narrativa do XRP está só começando a se ajustar. Você quer um exemplo real de como isso pode acontecer? Olha o ouro. A maior parte do ouro do mundo está trancada em cofres, mas o preço sobe porque o mercado negocia uma pequena fração dele. A capitalização de mercado do ouro não representa a quantidade de dinheiro circulando, representa a percepção de valor daquilo que está disponível. Com o XRP, a lógica pode ser parecida. Se apenas uma fração estiver circulando, essa fração for usada diariamente por grandes players, o preço
pode se ajustar de forma exponencial sem que seja necessário um investimento real de bilhões. E se você acha que tudo isso é teórico demais, pensa no seguinte: a Ripple não é uma empresa que age sem cálculo. Eles estão enfrentando batalhas judiciais, moldando acordos com bancos centrais, investindo em stablecoins como a RLUSD. Isso tudo é preparação. E bloquear 700 milhões do XRP agora não é aleatório, é um sinal. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. No gráfico do XRP de 4 horas mostra um sinal claro de reversão de tendência no curto prazo. O preço atual está em 3 dólares e o ativo acaba de romper uma linha de tendência descendente que vinha pressionando o preço desde o fim de julho. Esse rompimento veio acompanhado de volume moderado, o que reforça o sinal técnico. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos foram superadas com força e agora estão servindo como suporte dinâmico para o preço, outro indicativo de mudança no comportamento do mercado. O suporte mais próximo está em 2 dólares e 82, ponto importante de resgate caso ocorra correção. Principais resistências, estamos com 3 dólares e 3 dólares e 14. Alvos superiores em caso de continuidade de alta, 3 dólares e 24, 3 dólares e 34 e 3 dólares e 43. Resistência chave final, 3 dólares e 36, o que representaria uma valorização de 21% a partir dos níveis atuais. O RSI de 14 períodos rompeu sua própria linha de tendência descendente e atualmente está em 54,18, indicando força compradora crescente, mas ainda com espaço para alta antes de entrar em zona de sobrecompra. Tendência atual: após semanas de queda, o rompimento da LTB combinado com o cruzamento das médias e o RSI em alta sugere uma reversão para a tendência de alta no curto prazo. Se o preço conseguir se manter acima da região dos 3 dólares, o cenário de recuperação técnica se fortalece. Resumo técnico: o XRP apresenta estrutura de reversão confirmada e o momento atual pode ser decisivo para a retomada de uma tendência mais forte de alta. O rompimento dos 3 dólares e 14 será o próximo teste crítico para validar este movimento. A grande pergunta não é se o XRP pode chegar a $1.000, você vai estar posicionado quando o mundo começar a enxergar o que estava na sua frente este tempo todo? A maioria só entende depois o que acontece, você não precisa ser a maioria. E se esse vídeo abriu um novo ângulo na sua visão de mercado, aproveita agora, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que ainda acredita que capitalização de mercado é limite de preço, porque a real transformação começa com quem enxerga antes. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.